Bem-vindo, bem-vinda ao NPcast, o podcast da New Pace Assessoria Esportiva, e hoje eu tô aqui com meu colega novamente, Rodrigo Baltazar. Seja bem-vindo também. Fala, galera, bem-vindo a todos que assistem ao nosso canal. Beatriz, obrigado, a gente está aqui hoje reunidos novamente para mais um episódio. Lembrando que a New Pace Assessoria Esportiva está há 16 anos mudando a sua relação com o esporte e ajudando você a conquistar as suas metas. Hoje o episódio é dedicado a elas, né? Haja visto aí, Beatriz, que a gente observa ano após ano, prova após prova, a quantidade de meninas e mulheres que estão participando. Muitas provas, tá, galera? Muitas provas, principalmente de corrida de rua. A gente já tem mais mulheres do que homens inscritos, né? E aí a gente tá com um time feminino hoje aqui. Estamos com a Beatriz aqui, estamos com a professora e corredora Elisa, estamos com a Thalita, também atleta e nutricionista, para entender um pouco esse fenômeno, as particularidades do universo feminino e trazer você também para a corrida aí, ou para o triatlon, ou para o ciclismo, enfim. Bora praticar, bora conversar? Então sejam bem-vindas, meninas, Thalita, Obrigada. Elisa. E eu vou já começar assim com os desafios que é, né, ser mulher e ser atleta. Eu acho que a gente tem muitos desafios. Vou jogar a bola primeiro para Elisa, primeiro como mãe, né? Eu acho que tem muitas mulheres que às vezes têm medo de começar a entrar numa assessoria ou de fato começar um esporte por achar que não vai dar conta. Como que é pra ti? Tu começou, né, mais tarde aí, com 40 anos aproximadamente a correr. Então tem uma história super legal aí por trás da Elisa como mãe, como corredora. Conquistou muitas coisas com a corrida, mas eu quero ouvir de ti os desafios de ser mãe, de ser mulher. E como foi, assim, pra tu começar? Da onde que tu veio? Não, vou começar a fazer uma atividade física. Conta pra gente um pouquinho. Muito bacana falar dessa experiência. Primeiro, obrigada, né, por estar aqui, por a gente fazer essa troca de experiências. Eu, de fato, comecei aos 40 anos, totalmente sedentária. Eu venho de uma profissão que é bem comum as pessoas não praticarem muito esporte. Eu sou bancária. Porque as pessoas nos veem e acham, não, ela só corre, ela só se dedica ao esporte. Não, a gente tem uma profissão, eu sou bancária, sou mãe, então tem toda uma questão de uma jornada dupla, tripla, muitas vezes, para dar conta da planilha e todos os papéis que as mulheres têm. E aos 40 anos, totalmente sedentária, em algum momento surgiu a questão de estou acima do peso, estou me sentindo cansada, com baixa disposição, eu preciso fazer alguma coisa no ano que eu vou completar 40 anos. Foi meio que assim esse início. Uhum. E naquele ano, naquelas anotações de início de ano que a gente faz N planos, né, para esse ano eu quero emagrecer, eu quero profissionalmente, enfim, dentre aquelas determinações, eu coloquei que eu queria correr 5 quilômetros. Foi o meu start, assim, o primeiro passo. E naquele ano, aí vem a questão do pulo do gato, de você encontrar um profissional que vai te orientar. Naquele ano, 10 meses depois dessa determinação, eu fiz 21 quilômetros. Então, assim, eu jamais ia imaginar naquele momento, naquela fase de vida sedentária, mãe, casa, toda uma rotina fora do esporte, jamais ia imaginar, por exemplo, 7 anos depois, fazendo maratona de Boston. Então, muitas alunas que chegam, muitas mulheres que vêm até a gente hoje, comentam, mas será que eu vou dar conta? Porque eu trabalho 8 horas, eu tenho, ou às vezes faz faculdade, eu tenho tantos filhos, tenho marido. Então, acho que esse é o primeiro ponto que algumas mulheres nos trazem e que a gente sempre tenta colocar esse outro lado da nossa experiência para também inspirar e trazer mais mulheres para o esporte. Show. Foi bacana, né? Eu lembro naquela época, a Elisa ainda começando, acho que eu estava no mestrado ainda, a gente foi fazer uma avaliação, lembra? Um teste de esforço, uma ergometrimetria, né? E aí, para aquele estudo, a gente precisava dessa amostragem, a Elisa se encaixava e tal, e a gente fez uma avaliação com ela, uma ergometrimetria. E eu ainda estava iniciando nessa questão de avaliação, então eu desconfiei um pouco, né, do resultado do exame, porque até chamei meu orientador e falei, a menina começou a treinar faz pouco tempo aqui, não praticava esporte, bem pelo contrário, era sedentária, enfim, e ela teve um VO2 aqui de 63 e tal, o que, para quem não conhece, é muito bom, né? Eu falei,
será que é isso? Vamos repetir o teste, né? Duvidei, lembra? Duvidei no início. Pô, a gente fez o teste de novo, pô, deu 63 mililitros de oxigênio por quilo por minuto. Eu falei, porra, eu acho que a gente tem aqui alguém que realmente tem aquela questão do talento, né? Mas aí tinha que começar, né, Elisa? Como é que é? O motor era bom, mas o chassi não aguentava o tranco, né? Eu lembro que Conta você fez essa analogia entre os veículos, né? Uma Ferrari, como é que era? Não, o motor era bom, o motor é potente, né? Ou seja, a sua função cardiovascular era boa, mas o chassi não aguentava porque acompanhava, assim, treinos mais intensos, normalmente vinha alguma lesão, alguma coisa assim. Sim. Conta pra gente um pouquinho isso aí, como é que foi esse período aí? Eu lembro muito desse teste que, assim, eu não tinha ideia que teste era aquele. Eu lembro que você orientou, a gente foi lá pra esteira e, de repente, você gritou, animal! Eu disse, meu Deus, do que ele tava falando? Né? Tá me xingando? O que é isso? Eu só queria que acabasse aquele teste, porque eu não tinha experiência de correr em esteira, ainda mais com todo aquele equipamento, né? Os eletrodos, a máscara, enfim. Né? Desconfortável. E você comemorando ali, gritando animal, e eu não entendia. Naquele momento, assim, eu não tinha ideia do quanto a minha vida ia mudar. E das coisas que vieram acompanhadas daquele momento, desde a questão da nutrição, de você procurar o fortalecimento, que é algo que a gente peca muito no início. Eu queria correr, a partir daquele momento que, opa, tenho uma habilidade, eu quero correr. E no primeiro ano eu machuquei, lesionei, passei por todas aquelas fases de que o atleta iniciante passa, que é não se atentar muito à questão da alimentação, do fortalecimento. Então, esse início até entender que é um conjunto, que você tem que cuidar da alimentação, que você tem que buscar um fortalecimento, porque senão você vai lesionar, isso vai atrasar o processo. Então, foi um período assim, de adaptação mesmo, que é o que o nosso aluno traz hoje, né? Uhum. Ele vem de um universo que ele vem descuidado com a alimentação, não gosta de fazer academia. O corredor, no geral, não gosta muito de fazer fortalecimento, e esse conjunto todo ele é muito importante, né? Uhum. Sim. E a Thalita também, né, vem muito com esse mesmo histórico do sedentarismo. Total. Por muitos anos, né, sedentária. Onde foi o clique, assim, não, eu preciso começar? Como foi esse início pra ti? Bom, eu lembro que eu tava um dia em casa e eu pensei assim, eu já tava num processo de emagrecimento, né, vim de uma obesidade, eu tava num processo de emagrecimento, e aí teve um dia que eu tava em casa e pensei, preciso de perder gordura. De melhorar a minha composição. Em termos de peso na balança, até que tava um peso ok, assim, não tava nada absurdo, mas eu precisava. E aí, nisso, né, meu marido já tava fazendo ali o triatlon e tal, então eu falei, acho que eu vou falar que eu vou começar a correr. Aí mandei uma mensagem pro Baltazar, falei, olha, quero começar a correr. Mas eu quero qualidade de vida. Qualidade de vida, até uma sempre. piada interna. Quero qualidade de vida. E nisso eu comecei, né, na qualidade de vida, eu fui ali, né, com o pessoal que era mais de boa, mais tranquilo. Só que um bichinho me pegou no meio do caminho, que é o tal do triatlon, né? Então, né? E aí eu comecei... Só que o triatlon pra mim era muito impossível, porque existia a natação. E era uma coisa que eu nunca me imaginei nadando. Tipo, nadando em águas abertas, então piorou. Era uma coisa que tinha até um trauma já, né? Uma história que eu acho que é muito comum acontecer com muita gente, que é aquele medo que não é um medo seu, é um medo que alguém em algum momento da tua infância colocou, que é água no umbigo, sinal de perigo. Uhum. Então, eu ouvi isso muitas vezes na minha vida e peguei isso como uma verdade, virou uma crença dentro de mim durante muitas décadas. Não tantos assim, não sou tão velha. Mas ficou ali durante muito tempo. Só que eu, via o pessoal ali, eu acompanhava o Marcos nos treinos e eu pensava assim, por que essas pessoas estão às 5h30 tão felizes, entrando no mar, tipo... Gelado, muitas vezes. né? Eu falava, não é possível que esse negócio, tipo, não seja bom. E aí, num processo de terapia, porque eu acho que a gente fala de esporte, a gente às vezes tem que ampliar ali os profissionais que nos cercam. E algumas vezes a gente precisa de terapia na vida, se não todas. E daí num dia, na terapia, eu falei pra minha psicóloga, eu quero nadar. Aí ela falou, mas tá, e por que você não nada? Eu falei, não, eu aprendi a nadar velha, tipo, com 30 anos e continuo tendo medo e tal. E aí, junto com ela, eu fiz um exercício de pensar quais eram os meus passos. Então, o que eu ia fazer, A partir dali, tipo, existia um desejo e eu queria colocar ele em ação. Porque um desejo só sendo desejo, ele não é nada. E aí, eu pensei, tá, eu quero, nadar, então eu vou comprar uma roupa de borracha. Porque uma roupa de borracha dizem que ajuda a flutuar. Então, vamos começar por aí. E aí...
comecei nesse processo. E aí, resumindo-se, tipo, realmente a roupa de borracha ajuda a flutuar, né? E aí, nadei um dia, vi que não era tão impossível assim, né? E nisso eu fui. Saí do meu primeiro simulado, né? Já fui me inscrever numa prova de triatlon 3 meses depois. Falei pro meu treinador que eu queria fazer um 70.3, ele virou pra mim e falou: bora pra Punta em março! E aí? Aí estamos não dá pra perder novamente. a empolgação, né? Não dá pra perder a empolgação, é isso aí. E aí hoje já é uma meio Ironman, indo pra sua segunda prova de 70.3. Pra quem não sabe, o meio Ironman, você nada 1.900 metros, pedala 90 quilômetros e corre 21. E essa pessoa tá indo pro seu segundo. Pra quem achava que não... Eu acho que muitas vezes a gente... Pra quem queria qualidade de vida. E eu acho que um fator que a gente tem que até falar, que a gente tá falando de mulheres, eu vejo que culturalmente, muitas mulheres, graças a Deus isso tem mudado um pouco, mas a gente não é tão incentivada quanto os meninos a fazer esporte, né? Eu, quando era criança, os meus brinquedos eram boneca, meus brinquedos eram uma cozinha. Eu lembro que eu tinha uma cozinha ali de bonequinha, tipo, né, que era pra cozinhar. Então, a gente brincava muito de casinha, né? Eu tinha uma bicicleta que eu só podia andar no quintal de casa. E eu acho que acontece isso com muitas mulheres. E os meninos já normalmente pro futebol desde já. E a gente lembra um pouquinho do que a Elisa falou ali, né? Por exemplo, quando ela iniciou tal, naturalmente, né? Não sei o que eu tô falando isso. Os testes mostraram tal que ela tinha uma aptidão muito grande, né? E além da empolgação que a gente teve ali com os seus resultados, sabendo que, né, você poderia ter uma carreira bem bacana como atleta master, a gente não poderia fugir daquele comentário assim, né? Poxa, se eu tivesse te conhecido mais cedo, né? Eu ouço muito isso. Então, assim, se o teu professor de educação física escolar lá tivesse, né, detectado isso mais cedo, por que não, talvez, né? A gente não teria tido, talvez até uma atleta olímpica, enfim, né? E tantos casos como esse, né? Então, é importante, então, incentive, né, seus filhos, suas filhas também a participar de todos os esportes, né? Não inicie, claro, uma especialização em um esporte muito cedo. Procure proporcionar, durante o desenvolvimento da criança, da menina, vários esportes para que ela tenha um desenvolvimento universal. E isso a gente chama de desenvolvimento universal. Força, psicomotricidade, agilidade, o equilíbrio, enfim, né? Então, sei lá, natação, ginástica, corrida, esportes em grupo, vôlei, basquete e o que for. Mas a partir do momento que você talvez identifique que tenha facilidade para algum deles, aí sim você vai procurar algo mais especializado, uma equipe ou um treinador daquela modalidade. Mas quantos potenciais e talentos olímpicos, né, o Brasil perdeu com essa cultura, assim, né, Thalita? Que a gente tem bem claro aqui com 2 exemplos, né, que vocês estão nos trazendo, né? E claro que em outras gerações, né, obviamente que hoje, felizmente, os tempos vêm mudando, mas o meu irmão era incentivado a ir pedalar na rua. Sim. Eu fui aprender a andar de bicicleta aos 17 anos, com o meu primeiro salário eu comprei uma bicicleta porque eu queria aprender a pedalar. Então e aí tem muita essa diferença, né? Tem esse dado que eu trouxe aqui no começo, né? Pô, a gente tem hoje na assessoria 65%, vamos colocar aí, do nosso público são mulheres. A gente tem provas aí que, por exemplo, aqui, se eu não estou enganado, a maratona de Santa Catarina aqui do ano passado teve mais, talvez não a maratona, acho que nos 21 quilômetros teve mais mulheres do que homens, tá? Talvez depois eu possa estar enganado, mas enfim. Já são números expressivos, né? Sabendo que, poxa, até pouco tempo atrás as mulheres não podiam participar de maratona porque, né, de alguma forma se duvidava da capacidade de fazê-lo. Peraí, né? Então, né, até onde isso é machismo, até onde isso é ciência, enfim, tal. Então as barreiras estão sendo quebradas. Mas se na corrida isso já é um pouco mais tranquilo, no triatlo ainda a gente observa que não, né? Nossa, uma diferença muito grande. A gente vê nas provas que a quantidade é infinitamente menor. A gente tem aí 10, 15, no máximo, às vezes 20%, é isso que eu falo, dos inscritos 20%. são mulheres. E talvez o problema comece até pelo nome, né? Da prova. Não sei. O que vocês acham aí? Ironman. É verdade. Eu voto pra ter um Iron Woman também, galera. Totalmente. Se quiser começar em 2020. E acho que ali, né, com esse assunto, assim, a gente entra até em outra... complemento, né? Que não só a falta de incentivo, mas a falta de segurança no treinamento de mulheres. Daí a gente fala no mundo do triatlon, assim, onde a gente tem que muitas vezes pedalar 90 km, 100 km. É muito difícil uma mulher conseguir fazer sozinha na rua, né? Eu acho que nem só o treino de ciclismo, né? A gente tem o próprio treino de corrida, assim, ele traz algumas questões como a própria segurança, né? Levantar às 5 da manhã e correr sozinha na rua já é fora de no escuro. Por exemplo, a gente tem, ainda bem que raras vezes isso acontece, mas a gente tem
queixas, inclusive já tivemos nossos alunos ou de outras corredoras de outras assessorias de serem, né, de alguma maneira molestadas ou, enfim, quando estão treinando. Salvo que aqui em Florianópolis ainda isso acontece muito esporadicamente, né? Mas você tem uma realidade totalmente diferente estando hoje em São Paulo, né? Onde a gente sabe que são as preferidas pelos assaltantes, pelos, enfim, né? Então... E tem muita coisa que a gente acaba se, entre aspas, se adaptando, né? Uma buzinada, uma olhada. Achando normal. Isso já se tornou normal, porque é isso que a gente tem todos os dias, né? Então... como eu tava falando, né? Até meados da década de 60 não era possível uma mulher correr maratona, né? Se a gente for pegar as histórias aí, né? Da primeira mulher a correr a maratona de Boston, por exemplo, ela teve que correr com um capuz quase que disfarçada de homem, né? E até então, assim, ser descoberta, praticamente ser expulsa da prova, enfim e tal. Então, são capítulos diários, né? Desse movimento que deveria ser normal, mas é um movimento para ocupar espaço. Primeiro nessas provas e hoje por segurança, por respeito, por, enfim, questões básicas aí, né? Que não deveriam nem estar sendo discutidas aqui, mas que tem que ser levadas em consideração para que você tenha um ambiente seguro para vocês treinarem, né? E a assessoria esportiva, ela ajuda muito, né? Não sei, né, a experiência de vocês, mas a gente tem um grupo de mulheres ali no triatlon, onde a gente, vamos pedalar junto, então a gente busca estar sempre junto, criar realmente um grupo. Na corrida também a gente sempre busca correr, né, junto com a galera, os treinos são coletivos, então a gente tem muito mais segurança para treinar, para se sentir confortável ali, para troca mesmo, né? A gente brinca que toda triatleta que entra na assessoria, a gente coloca no grupo e a gente passa um checklist das dicas do triatlon para mulheres, porque é muito diferente, né? Porque tem coisas que, assim, ainda é muito tabu. Tipo, por exemplo, menstruação. A gente não fala de menstruação. Muitas vezes nem entre nós a gente conversa muito. Então, nesse grupo que a gente tem da assessoria ali, a gente tem já uma lista de dicas de falar se acontecer compartilhar, né? Experiências, se for enfim, isso, né? a gente vai desse jeito. E que não é algo impeditório de você treinar e que talvez até tenha algumas maneiras de você fazê-lo, tal, enfim, com mais conforto, tal, né? E aí, falando desse assunto de menstruação, a gente entra bastante na parte de periodização, fase menstrual. Nossa, fui fazer um treino, é muito clássico. Fui fazer um treino que eu achava que ia muito bem e foi horrível. E aí você entende que, na verdade, estava numa fase do ciclo menstrual que impacta totalmente na tua performance. Claro que cada mulher é muito individual, sente diferente, mas uma grande maioria sente esse reflexo da menstruação ali durante os treinos, né? Elisa, como que tu vê isso? Com as tuas atletas, né? Que tu também é treinadora de corrida, mas nos teus treinos também. Eu hoje tenho, assim, eu procuro sempre ter muita conversa com o ginecologista, tentar adaptar, principalmente eu estou chegando já próximo dos 50 anos, então tem uma realidade muito específica, mas eu ouço muito das atletas e essa troca entre mulheres é bacana porque tem muito desconforto e às vezes até por um receio da mulher comentar com seu treinador, de falar, não, essa semana eu estou no período menstrual, estou com dificuldades, e às vezes um ajuste simples, trocar o treino intervalado para um outro dia, fazer um treino mais leve naquela semana, até porque a prática regular de atividade física, ela traz benefícios para os sintomas em geral da menopausa, né? E muitas mulheres têm esse mito de, não, eu não posso treinar porque agora eu estou menstruada, então... E se você tem um ciclo regular, né, Elisa, é bem tranquilo você, até se você não tem um ciclo regular, mas se você tem, fica mais fácil para dentro de uma programação mensal ali, você não colocar treinos muito fortes ou até uma competição quando você estiver naqueles dias, né? E se também seu ciclo não for regular, você pode fazer uma adaptação ali, mas tendo o ciclo regular é mais fácil ainda para você chegar no que seria, assim, a tua melhor condição para competir. Não quando você está naqueles dias, por exemplo, que talvez você não vai conseguir, e é perfeitamente normal, que você não vai conseguir atingir a tua performance máxima, né? Sim, ter essa consciência, não se cobrar tanto também, né? Porque a mulher tem N desafios. Aí você colocar esse como mais um problema, né? Essa questão é realmente muito individual, assim, tipo, até levando pro meu lado nutricionista, de profissão, eu vejo que, assim, tem alguns períodos que a maioria das mulheres se sente melhor e outros períodos que elas não se sentem tão bem. Então, e normalmente, a ideia, assim, na menstruação, quando a gente tá com fluxo mesmo, a gente tende a ter cólica, a ter um desconforto. Inchaço abdominal. Dor de cabeça. Vários sintomas que a gente tem ali que acaba atrapalhando. Mas se você tiver com esses sintomas controlados, e aí experiência própria, eu me sinto muito mais forte menstruada do que
se eu tiver na TPM, por exemplo. TPM é terrível. TPM é terrível. TPM é o fim do mundo para muitas mulheres. Pra treinar, pra existir, treinar, né? Pra Que existir. é quase unanimidade, né? Pra viver. Mas o esporte ajuda muito na TPM. Eu vou falar que nesses mais de 2 anos ali que eu tô treinando de verdade, né? Treinando. Daí, eu observo que assim, quando eu estou com menos treino, né, com volume menor de treino, a minha TPM é muito pior do que se eu tiver com volume maior de treino. Então, se eu tiver mais treinando, melhor vai ser a TPM. Sim. Como a Elisa falou, né? Você vai ter vários estudos que mostram a atenuação dos sintomas, né? E até também submetido a uma prática esportiva, a partir do momento que você tem a regularidade dos exercícios, também tende a ter uma facilidade em regularizar o ciclo menstrual, tá? Então, a gente observa isso também na prática, né? Além dos estudos, tal como você estava trazendo aqui pra gente, né, Thalita? Não, sim. E até mesmo que às vezes a gente pensasse assim, muitas mulheres acabam entrando pro esporte pensando com aquele pensamento de que eu quero emagrecer. Uhum. E aí, com isso, né, se a pessoa tá com sobrepeso ou se a pessoa tá numa obesidade, o ciclo também já vai estar bagunçado. A tendência é muito disso. E aí, então, a prática de esporte só vai estar colaborando, você regula ajudando. o sono, você regula a alimentação, a hidratação, né? A tendência Humor. Humor. Libera Os hormônios neurotransmissores. Com Nossa, certeza. é verdade. Mas ter essa consciência de, hoje não foi um bom treino, daí, cara, a primeira coisa que eu faço é, deixa eu pensar em que momento do ciclo que eu tô. Tá explicado. Então tá tudo, né? O que de fato vai impedir mesmo? Se tiver com uma cólica muito forte, sim. Tipo, o desconforto for muito forte, mas se não, né, é tranquilo. Faz leve, mas também tem essa consciência de que hoje não vou conseguir dar o meu melhor, tá tudo bem, mas eu sei que o fato de eu ir, de fazer, vai me ajudar, né? Vai trazer um conforto, pelo menos pra minha mente, pra minha tensão aí mais psicológica, assim. E mais a importância dos exames médicos que a gente tem que fazer todo ano, acompanhamento dos profissionais que cuidam disso também, né? E também tem a questão que, assim, a gente, durante o período de fluxo, a gente vai perder sangue. Com isso, a gente vai perder ferro. Então, também prestar atenção na alimentação e ter ali uma alimentação mais voltada para alimentos que sejam fontes de ferro vai ajudar também. E falando também da parte prática ali, a gente tem hoje em dia coletor menstrual, a gente tem absorvente interno, a gente tem um monte de coisas. Roupas com protetor. De roupas, a gente tem calcinha com absorvente. Que vão ajudar a gente a continuar praticando nosso exercício ali, nosso esporte mesmo naqueles dias. Mas a gente ainda vê muitas mulheres que evitam falar sobre, Sim, perguntar sobre. É um tabu e ainda, acabam, né? acabam optando em não treinar do que buscar essas informações. Sim. Por isso sempre converse com o seu treinador, né? Não tenha vergonha. E se ele não entender isso, né? Aí é avaliar mesmo, tipo assim, né? Se é o treinador que eu quero ter pra mim, né? Eu quero procurar uma mulher, enfim. A gente, né, tem treinadoras mulheres ali na assessoria também, muito por isso, né? Sim, não vai ter só atleta por que isso, vai se sentir mais à mas vontade, tem né? muita mulher que se sente confortável em treinar com mulheres, isso é importante, ter essa identificação e entender aí um pouco mais o ciclo e às vezes realmente precisa um acompanhamento médico para entender o ciclo. Nem todo mundo tem um ciclo regular, mas que pode conseguir regularizar com um acompanhamento médico. Ou muito intenso, ou muito longo. Tem alunas que têm 15 dias de fluxo. E aí como é que você vai fazer uma planilha mensal pensando que 15 dias, com esse mito de que 15 dias eu não posso treinar? Não dá, né? Então, Elisa, tu comentou sobre menopausa, que também é uma outra questão, né? Não, a gente tá falando de menstruação, mas a menopausa também impacta bastante. A gente tem recebido bastante alunas também que têm começado aí na corrida, ou até mesmo no triatlon, nesse período da menopausa, e como que impacta no exercício, assim? Eu volto a falar a questão do acompanhamento médico, porque eu já tive vários falsos positivos em relação a climatério menopausa. Inclusive, o ano passado, ano retrasado, aliás, eu passei um período muito sofrido no ano, acho que até nem não comentei tão detalhadamente com o treinador, mas procurei a orientação médica, porque era um período que tinha os fogachos, e aí na minha cabeça já era a menopausa. Foi um período que eu tive alteração na pressão, fiquei acho que 9, 10 meses com a pressão alta,
E especificamente no período dos fogachos, não tinha absolutamente nada a ver com menopausa. Eu fui descobrir, até por conta de dor muscular, 4 semanas depois de uma tosse intensa que eu estava com tuberculose. E aí, alguns sintomas, às vezes, eles se confundem com outras coisas, e se a mulher não buscar esse acompanhamento médico, ela vai acabar optando, muitas vezes até em parar, ou entender que, não, menopausa agora não dá mais para mim, não posso mais treinar. E tem ajustes, e também voltar àquela questão de entender que vai ter um período ali de baixa disposição. Isso é fato. Então, toda mulher que entra em climatério, menopausa, ela vai, além dos famosos fogachos, tem essa questão da disposição. Eu vejo que algumas atletas até se cobram muito. Ah, mas o meu pace era tal, agora na menopausa eu não estou servindo para nada. Então, trabalhar também psicologicamente essas alterações é normal, todo mundo vai envelhecer, só envelhece quem está vivo, né? Então, aprender a lidar com essas alterações no corpo. Muito bem. Eu acho que é legal até assim, a Elisa, pra quem não segue ainda, né? Ela tem um Instagram que é o @corredorapós40 e que já tem alguns anos, né? Essa página, né, Elisa? E incentivou muitas mulheres. Claro que a gente tá tratando aí de um período um pouco distante, né? Não uns 40 ainda. Mas é uma fase que, às vezes, as mulheres podem estar já após, em alguns casos, a criação dos filhos ou não, e até uma questão profissional mais estabilizada, estarem buscando, né? Talvez o seu caso, né, Elisa, você pode contar aqui pra gente, um estilo de vida ou um esporte que vai ter como, sei lá, rotina, né? Pra daqui pra frente, já que você tem essa disponibilidade, talvez, de tempo, enfim, pra você ter um novo hobby. E tendo um esporte que vai trazer mais saúde pra você, né? Então, acho que você pode contar um pouquinho pra gente aí do Corredor Após 40, que eu tenho certeza que incentivou muitas mulheres, né, que passam por esses desafios aí e tal, a começarem. E quais os cuidados, então, que a mulher deve ter nesse período para iniciar o treinamento? Que também acho que é a grande parte de quem hoje está, né, procurando assessoria, assim. A gente tem muitas pessoas que estão dando essa guinada na vida aí. E também tem você até como incentivo, assim. Comenta um pouquinho pra gente como é que foi e da onde é que surgiu esse nome aí e tal, que eu sei que faz sucesso aí no Instagram. Você tem vários seguidores aí e tal pelo Brasil todo. Surgiu em função de ter começado exatamente aos 40 anos, que é uma idade que muitas mulheres aí entendem que, não, agora acabou o mundo, não sou mais jovem, agora não consigo fazer novos projetos. E eu acho que, assim, dessa mudança de vida aos 40 anos para a corrida, para o esporte e tudo mais, eu acho que eu vim quebrando, assim, paradigmas que eu mesma não acreditava, né, de viajar para o outro lado do mundo para correr, de ter uma rotina a gente já chegou a fazer planilha de triatlo uma época, né, que eu estava num processo de querer migrar, de ter uma rotina de trabalhar, de ter filha em casa para cuidar, de casa, e ter 12 treinos na semana. Então, após os 40 anos. De passar por N fases complicadas na vida e manter o esporte como prioridade. Então, até com um alicerce, né, para saúde física e mental, né? Exatamente, de passar por N desafios, um câncer no caminho, uma questão no trabalho que foi complicado, e de conseguir manter a corrida como você falou mesmo, como alicerce, como a minha base. E receber essas mulheres que estão chegando com 40 anos, com 50, com 60 anos ou mais, interessadas em começar a correr, ou mesmo que faziam mulheres que faziam outras atividades físicas, ou faziam uma academia, mas de repente despertar esse interesse pela corrida, eu acho, assim, espetacular. Tem se tornado de fato uma comunidade, essa troca, conversar com tantas mulheres que estão se descobrindo capazes de praticar um esporte, assim, tem sido gratificante e tem me trazido força também, de entender que N situações que eu passei na minha vida. E isso, assim, me traz uma emoção grande, porque eu não me vejo hoje sem correr, sem o esporte, como base, como alicerce. Porque foi o que me ajudou a passar por N situações complicadas na vida. E eu vejo essas mulheres chegando hoje com N problemas. Quem não tem problemas, né? Mas alguns desafios muito femininos, mais a questão do etarismo, 40, 50 anos, que a sociedade vê como, não, já está na fase que acabou. Não, tem mulheres se descobrindo no esporte depois de 50 anos, e eu acho isso espetacular. Maravilha.
É como se a gente tivesse um prazo de validade, né? É verdade. aí- Não, especificamente a mulher, né? Porque Exato. E é nós outro mulheres. preconceito, né? E assim, você que tá querendo começar, pô, você tem aqui histórias incríveis, né? Então, a Thalita tá indo agora, né? Thalita, próximo final de semana para mais um Ironman 70.3. E também derrubando algumas fronteiras aí, porque a gente sabe que existe, claro, um tempo para você fazer. A Elisa acabou de comentar, eu me aventurei pelo triatlon, talvez naquele momento não era o momento para fazer aquilo, né? Aproveitei, então, a facilidade que tinha com a corrida e dentro disso construiu uma carreira vitoriosa aí e tal, de provas, de maratona de Boston, de marcas aí. Mas fala um pouquinho pra gente também, porque você em menos de 1 ano e meio, né? Meu primeiro simulado e o 70.3 foi 10 meses. 10 meses, né? Ui, então, ui, assim, ui. a gente vai falar, por exemplo, assim, poxa, mas então é possível, caramba, tal. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, quais os cuidados que você teve e tal, e como que, principalmente, como que foi possível fazer isso, né? Acho que curtindo um pouco o processo, óbvio, dá um frio na barriga, né? Vem as dúvidas que talvez agora você não tem, você tem outras preocupações agora na próxima prova, tal, né? De querer melhorar seu tempo, enfim, tal, né? De competir com você mesmo. Mas no primeiro, você tinha algumas incertezas, mas o que fez com que você galgasse confiança para chegar lá e encarar o desafio e tal, sabendo que você também é nutricionista, que você tem uma história aí de superação bacana, enfim, tal. Conta pra gente um pouquinho aí pra incentivar mais pessoas a fazer e ver que é possível, né? Porque às vezes as meninas começam ali, param numa distância pequenininha, tal, não sei o quê, e ficam com receio de experimentar uma distância maior. Mas é possível de fazer. Conta pra gente aí. Enquanto a Elisa tava falando, eu tava pensando, tipo, eu sei que ela fez a maratona de Boston e na minha cabeça veio assim, tipo, a emoção que você tem quando você passa no pódio de uma maratona, quando você passa no pódio de 70.3, de um Ironman, de provas maiores, que são provas muito desafiadoras. É uma emoção que não dá pra você descrever, né? Quem já fez sabe que não tem nada que a gente fala que é emocionante e tudo mais, mas o que você sente, e nós como mulheres, e daí eu acho que o esporte vem muito disso, fugindo um pouquinho da resposta, mas o que você aprende no esporte e a questão de ser disciplinada, porque tem que ter muita disciplina pra fazer um 70.3, pra fazer uma maratona, isso você leva pro resto da sua vida. Tipo, você leva Resiliência, né? Total. Você tem que... No dia você tá mal, num dia o seu treino não sai absolutamente nada do que tinha que sair. No outro dia você tem outro treino, se não for 2, no caso do triatlon. Então, assim, você aprende muita coisa. E essa emoção, eu acho que é o que move, assim. Você querer fazer mais e mais. Mas respondendo a sua pergunta, eu tinha na cabeça que o triatlon era impossível pra mim. Né? Mas quando eu pensava assim, se um dia eu fizesse um triatlo, eu quero chegar até o 70.3. Porque eu achava que o Ironman era coisa de outro... De extraterrestre, exatamente. Mudei de ideia jamais, enfim, né? Opa, isso é um spoiler aí? Quem sabe? Estamos sobre análise. Mas eu achava, assim, que a 70.3 era uma distância legal, era uma distância desafiadora, mesmo sem nunca ter feito, né? E é aquela coisa que, assim, você vai lá e você faz uma prova de sprint. Daí você fala, nossa, isso aqui é muito legal, mas eu quero um pouquinho mais. Aí você vai lá e nunca fiz um olímpico, mas daí você faz um 1110, que eu fiz um 1110. É desafiador, mas... e durante uma prova, passa muita coisa na nossa cabeça. Primeiro você pensa, por que eu tô aqui? Pra que eu me inscrevi, né? Eu tô querendo provar o quê, né? Depois tem um momento que você fala, eu sou muito, muito demais, pra não falar um palavrão. Mas eu sou demais, assim, eu tô fazendo isso que poucas pessoas fazem. E quando a gente fala de mulher, esse número diminui ainda mais, porque a gente tá falando de uma prova que tem 2.000 atletas, a gente tem no máximo, quando muito, 20% de mulheres ali fazendo aquilo. Porque as mulheres... Provavelmente, muitas acham que não dão conta. Ou falam isso pra ela, né? Que Sim. Não é pra ti. Sim, né? Exato. Ainda reforçam, né? Tipo, se ela acha que não é possível, vai... Então, assim, eu quis me desafiar. Eu quis saber até aonde eu poderia ir e como que seria. E depois você faz uma vez, você fala... né? Vem os novos desafios e agora você vai lá e vai falar... quero fazer em menos tempo, né? Mas é muito gostoso. Eu acho que todas as mulheres poderiam ter a oportunidade. E a gente tá falando de triatlon, porque no caso eu sou triatleta. Mas de ter essa emoção de experimentar algo que você acha que é impossível na sua cabeça e que você foi lá e fez. E vai muito de encontro com a tua profissão também, né?
A Thalita é nutricionista esportiva, então ela recebe diariamente atletas que estão num ciclo aí de 70.3 de Ironman, de maratona, e é diferente quando a gente está passando pela mesma situação, né? A gente consegue... então era disso que ele estava falando, tá? Faz muito sentido. É diferente essa experiência prática também, e acho que também dá mais um incentivo que tu teve aí no teu processo de, acho que eu vou estender um pouco mais aí os treinos para compreender um pouco mais o que tem sido relatado aqui no consultório. Não, com certeza, porque assim, você chega um paciente na minha frente e é um paciente que vai fazer um 70.3, né? Que no caso é o que eu fui até hoje. Você saber que você vai falar pra ele consumir um gel, que é um gel mais líquido, em cima da bike, se você não pratica aquilo, se você não faz aquilo, você não sabe que na hora que ele for abrir, a chance dele derramar aquele gel todo em cima dele ali e virar aquela meleca, ele ainda tem 70 km pela frente, você não tem a noção. Então eu acho que só agrega realmente como profissional, né, sem modéstia, mas saber exatamente quais são os processos. Então, saber o que é uma transição, entender da questão do treinamento, de saber as zonas de treino. Então, numa zona de treino em Z1, eu preciso de suplementar, eu tenho um treino, menor, ou eu tenho um treino menor também, mas ele é em Z5. Então, entender toda essa dinâmica de que realmente a prática, como que funciona, eu acho que faz um pouco diferença ali de você sentar e conversar de igual para igual com o seu paciente. Exatamente. E quase encerrando aqui o nosso podcast, eu queria fazer uma pergunta pro Baltazar, que além de treinador aí de corrida, triatlon, ele é personal também. E eu já vou falar de cara, mas um dos mitos que a gente tem aí na corrida, no triatlon, enfim, é a questão do corpo flácido. Eu vou começar a correr e eu vou ficar flácida. O que tu tem a dizer? O que tu responde pra uma mulher que chega pra ti e fala, eu queria tanto correr, mas vou ficar na musculação porque eu vou ficar flácida? Bom, tu já respondeu na pergunta, né? É um mito. Mas a gente observa isso, né, Beatriz? Realmente, às vezes as alunas chegam e assim, olha, eu quero correr, mas não muito, porque senão, né, vai cair a bunda, vai cair o peito, enfim, tal. Então, vamos lá, galera. Primeiro, assim, a gente pensando como atividade, como exercício físico, né? A corrida é um dos esportes aí que você vai ter uma maior queima calórica. Então, é excelente aliada para quem quer emagrecer, né? Talvez assim, se você for pegar por hora de atividade, 30 minutos, 40 ou uma hora de atividade, do que você tem hoje de cardio por aí, é o que você vai estar gastando mais aí, tá? Simplesmente porque comparado com a bicicleta, com a natação ou com a caminhada, o ritmo é mais intenso, você usa todos os músculos do corpo, né? Natação também é muito bom, mas não é todo mundo que sabe nadar. Então a corrida ela é prática e ajuda muito nesse controle do peso. Naturalmente, quando você começa a correr, se você já está conseguindo ter uma perda de peso, né, você pode vir a ter flacidez, desde que você não esteja treinando também a musculatura do corpo, né, que daí é uma outra sessão de treino. Então, se você faz um trabalho de fortalecimento funcional, uma musculação, um crossfit, enfim, e a tua alimentação também tá rica numa dieta aí que vai prover, né, Thalita, proteína, colágeno, enfim, tal, e for, principalmente, né, pessoal, for uma perda progressiva, que essa é a perda de peso que vai fazer com que você consiga depois manter esse novo peso, não vai acontecer isso, né? A flacidez, o tônus da pele vai acompanhar o tônus muscular, vai acompanhar essa perda de peso, né? Vai acompanhar essa mudança do gradiente aí de nutrientes e tal, enfim. E aí, então, né, a gente tem aí hoje mulheres belíssimas aí que estão correndo, a gente tem uma democratização da corrida, né? A gente observa artistas, atrizes, modelos, enfim, que têm a corrida como um lifestyle e incentivam muitas outras a fazer, né? Até porque desmitifica um pouco isso, né? São corpos bonitos, assim, observando então pelos padrões estéticos, já que a gente está falando dessa questão aí. Mas o que a gente tem, então, assim, são nesse sentido de quem observa, a bunda caiu, é porque você não fez alguma das etapas, né, que fazem parte do processo, principalmente de perda de peso, tá? Então, você tem que fortalecer, né? Até porque você tem, por exemplo, o glúteo, né? As pessoas acham que para você correr você usa muito panturrilha, coxa, enfim. A grande parte, né, mais de 40% do resultado do movimento da corrida é proveniente, né, de contrações do glúteo. Então, peraí, como é que a bunda vai cair se é o músculo mais utilizado para correr? Tá entendendo? Mas se você não tem glúteo, daí outros 500, né? Então, vamos pegar uma caneleirazinha, vamos lá começar a fazer um glúteo com as apoios, vamos pegar um elástico e tal. Você pode fazer em casa, então você vai para uma academia também, vamos começar a malhar um pouco aí, vamos fazer uma ponte, vamos fazer trabalhos aí, que aí sim, você tendo glúteo, pelo contrário, você vai
né, até defini-lo mais ali. Então, assim, é um mito, tá, Beatriz, tá? E, assim, ele tem que ser acompanhado, a corrida tem que ser acompanhada de um programa de fortalecimento, não só para não deixar a bunda cair, mas principalmente para evitar lesões. Não é que a corrida vai machucar, isso é um outro mito também, tá? A questão é você começar a correr depois de 25, 30, 40, 50 anos, onde você perdeu a jovialidade que você tinha, a flexibilidade que você tinha quando criança, o peso que você tinha quando era jovem, né? E você fica horas sentado, seu músculo relaxado, encurtado, e aí você quer sair para treinar. Então, existe um processo, né? Existe um método, mas que com certeza vai trazer aí segurança para você treinar e cair por terra esse mito do que a bunda cai se você estiver correndo. Muito bem. Também se cair, continue correndo. Né? Os benefícios são muito maiores. São muito melhores da do que parte uma Vão bunda muito só. além. Nossa, pelo amor de salva vidas. Eu digo que o esporte A salva parte cardiovascular, muitas vidas aí. a parte mental agradece, né? Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês, Elisa, que além de bancária, é nossa treinadora, né? Também tá Que aí. foi outra questão que veio. Isso, que veio junto com o esporte, veio a formação veio depois, aí, né? Em educação física. Então ela é treinadora da New Pace. Tá ali também, né? Deu uma guinada para a área da nutrição esportiva, né? Depois que também... Exato. Não, totalmente. O esporte só me evoluiu. Então assim, ó, você que tá assistindo aí, tá procurando inspiração aí, ó, tá vendo? Não só para começar a treinar, até de repente para um plano B, né? Então, você tem inspiração de sobra, que sigam elas nos seus respectivos Instagrams aí e tal. Conheça um pouco mais da rotina dessas duas atletas nossas aí, professora também de educação física, treinadora da New Pace, nutricionista esportiva, nutricionista da New Pace, que pode servir de inspiração, né, Beatriz? Exatamente. Beatriz também, né? Beatriz, todo mundo falou aqui, você, triatleta, campeã do triatlon de Verdade. De Guaratuba. entre outras provas, tá entendendo? Ela tem vários troféus. 1,70,3 há sem tempo natação. A justiça seja feita, né? Beatriz também trabalha com redes sociais aí, né? E da New Pace, enfim. Também envolvida com o esporte. Porque sente o esporte tá dentro, né, Beatriz? E acho que consegue passar, então, uma linguagem aí. Pra que principalmente as meninas, né? Observem que, poxa, é um ambiente que eu também quero fazer parte, né? Nossa, assim, só venham. É um ambiente que são só ganhos. A gente não perde, a gente só ganha. Só agrega novas pessoas, novas descobertas, né, profissionais, pessoais, de relacionamentos até, né, que hoje a corrida e o esporte é o novo Tinder, então, Pois é, solteiros a meia também. azul. Se der match. Se der match, E teremos muitos assuntos ainda para tratar, né? Muito, Porque a gente ficaria muito, aí falando. muito. Dias. dias. Eu acho que a gente tem, corrigindo não só duas, a gente tem três histórias aqui, então, de mulheres aí de diferentes faixas etárias, de diferentes níveis, de diferentes áreas de ocupação profissional, mas que fazem esporte, né, e sentem os benefícios físicos e mentais disso. Então é inspiração para você que está querendo começar. A gente talvez, né, provavelmente consiga trazer nos próximos episódios outras alunas para histórias. compartilhar as experiências aqui com vocês, enfim, então não vai faltar convidados para isso. Mas hoje sigam aqui, Thalita Povoa Nutri. Esqueceu o Instagram. Corredora pós 40. E, nossa, nem lembro mais o nome. Biaf. Valeu, galera. E qualquer dúvida, não deixem de escrever suas dúvidas ou comentários aqui embaixo. A gente vai buscar sempre respondê-las com todo carinho, toda atenção. E fiquem aí atentos que vão ter mais episódios aí do NPcast. Até os Obrigada. próximos. Até mais. Valeu, atletas. Obrigado, pessoal. Tchum.